Do Lu da Lu. Volume 14. Capítulo 96. Limite do controle do time e assustador tigre branco infernal. A escola Elefante Blindado sempre contou principalmente com sua defesa para atacar. Agora, vendo a Academia Shrek prestes a lançar um ataque com toda sua força, Hu Yanli ficou mais feliz do que alarmado. Contanto que ele pudesse esgotar o poder espiritual deles, como ele poderia temer uma derrota? 20 segundos. Eu quero ver como vocês vão restringir esses meus irmãos durante 20 segundos. Tang San rapidamente usou ações para mostrar a Hu Yanli como ele iria fazer isso. Ao mesmo tempo ele lançou amarrar, exceto por Hu Yanli, 16 filamentos de grama azul prateada e romperam de debaixo dos pés de cada um dos 6 elefantes blindados, instantaneamente se condensando em gaiolas, precisamente sua quarta habilidade espiritual, prisão azul prateada. E ao mesmo tempo, sua segunda habilidade espiritual, parasita, foi liberada, cobrindo cada um deles com uma grossa camada de grama azul prateada, incluindo Hu Yanli. Levar 4 segundos para se livrar de uma camada não significava que se levava 8 segundos para se livrar de duas. A habilidade de restringir sobreposta era muito mais forte do que Hu Yanli havia imaginado. Exceto pela sua cabeça, no momento todo seu corpo já estava coberto por grama azul prateada. Desde o início da batalha, Tang San havia usado seu julgamento preciso e um planejamento detalhado para obter o controle do campo de batalha. Contanto com a salsicha cogumelo voadora, ele prejudicou o máximo possível a maior vantagem dos oponentes e, contando com suas próprias 3 potentes habilidades restringidoras, ele agora também restringiu os oponentes abaixo. 20 segundos. Essa já era a menor estimativa que ele tinha para prender as 6 pessoas. Tang San rapidamente engoliu uma salsicha grande de recuperação, sua face pálida. Ele havia não apenas usado o controlando Grow capturando o dragão para controlar precisamente os movimentos dos seus 5 colegas de time, mas também liberou 3 grandes habilidades espirituais ao mesmo tempo. Isso já havia consumido mais da metade de seu poder espiritual em praticamente um instante. Devido ao enorme tamanho dos 7 oponentes, amarrar especialmente consumia muito poder espiritual. Se eles pudessem se libertar mais algumas vezes, Tang San inevitavelmente ficaria esgotado. Felizmente, Tang San ainda tinha Oscar nas suas costas e sob o incessante suporte das suas salsichas grandes de recuperação, o poder espiritual que Tang San consumiu pôde ser recuperado até certo ponto. Um rugido de tigre, um miado de gato, ossos emitindo ruídos, toda sorte de sons encheram o ar. 5 pessoas simultaneamente lançaram seus ataques na cabeça exposta de Hu Yanli. O objetivo de Tang San era bem simples. Hu Yanli era o mais poderoso dos oponentes e também a ligação mais importante. Contanto que eles pudessem derrotá-lo primeiro, então essa luta se tornaria muito mais fácil. Os oponentes não tinham um mestre dos espíritos do sistema controle. Então, como capitão, Hu Yanli não era apenas o coração do time, mas também sua alma. Derrotar Hu Yanli seria um enorme golpe mental para a moral dos oponentes. Embora Tang San também houvesse determinado que a defesa de Hu Yanli fosse incrível, mesmo se ele fosse ainda mais poderoso, ainda seria impossível aguentar um assalto combinado de 5 mestres dos espíritos quase no mesmo nível que ele por 20 segundos. Desde o momento em que ambos os lados liberaram seus espíritos, Tang San esteve procurando por uma fraqueza nos oponentes. Assim como quando ele lidou com Liu Tianheng do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Mas esses gordos eram realmente muito bons em manter a formação e, como última alternativa, Tang San foi forçado a criar essa oportunidade para derrotar Hu Yanli. Nos assentos VIP, os olhos furiosos de Hu Yanzhen se arregalaram e ele repentinamente se levantou. Vendo seu neto do qual ele mais sentia orgulho se tornar o foco do ataque de 5 mestres dos espíritos, imediatamente fez uma luz poderosa oscilar nos cantos de seus olhos. Seus lábios zumbiram algumas vezes. Ao lado, Ning Fengzi calmamente disse: Mestre da escola Huiyan, fazer isso parece ser contra as regras da competição. Ele não precisava saber o que Hu Yanzhen estava dizendo para entender que ele usou uma técnica de compressão de voz para passar instruções ao seu neto. Hu Yanzhen bufou, se sentando novamente no seu lugar. Eu não sei o que o mestre da escola Ning quer dizer, o que eu fiz. Ning Fengzi sorriu calmamente, sem dizer uma palavra. Afinal, compressão de voz não deixaria nenhuma evidência para trás. Ele também queria ver que tipo de instruções Hu Yanzhen poderia dar que permitiram que Hu Yanli se livrasse dessa situação de morte certa que Tang San havia criado. Porém, Ning Fengzi não havia esperado que as 2 palavras que Hu Yanzhen transmitiu para Hu Yanli com a compressão de voz poderia transformar completamente a situação que Tang San havia criado com grande dificuldade. Hu Yanli deu um rugido explosivo, seu quarto anel de espírito repentinamente se acendendo. Isso não apenas acelerou o dano na grama azul prateada ao seu redor, mas ao mesmo tempo sua pele mudou mais uma vez. Uma camada protetora de pingentes de gelo foi adicionada. Hong, o primeiro golpe, a terceira habilidade espiritual do esqueleto encarnado Jing Ling, Batalha Insana, aterrissou na cabeça de Hu Yanli. Num flash, seus 2 braços transformados em sabres de osso irromperam em várias dezenas de golpes. Mas assustadoramente, sua habilidade Batalha Insana só deixou algumas nuvens de faíscas voando sobre a cabeça do oponente. Inesperadamente ela foi incapaz de causar o menor tipo de dano. Jing Ling até mesmo viu Hai Yanli sorrindo para ele. Seguindo logo atrás de Jing Ling estava Zhu Zuqin.
Sua habilidade mais poderosa de ataque de um alvo único, decapitação infernal, foi instantaneamente ativada. Suas mãos de cruzaram, ainda somando o impulso de cair do alto, contando com seu poder espiritual acima do 40º nível, esse ataque de longe superou algo ao que Jing Ling poderia se comparar. Com um enorme som explosivo, até com a defesa de Hu Yanli, suas duas pernas ainda afundaram completamente no chão sob esse ataque. Uma marca branca foi deixada no centro da sua testa e a camada mais exterior de pingentes de gelo se rompeu instantaneamente. O corpo de Hu Yanli também balançou uma vez. De fato, quando apenas passivamente recebendo uma surra, não sofrer nenhum ferimento do ataque com força total de Zhu Zuqin, cujo nível era similar ao seu, já era extremamente incrível. Os ataques de Huang Yuan e Dai Mubai chegaram praticamente simultaneamente. A onda de luz do tigre branco de Dai Mubai e a bala do uivo do lobo furioso de Huang Yuan atingiram quase no mesmo instante. Nesse momento a camada interna de defesa de Hu Yanli também foi quebrada, quando ele estava no seu momento mais fraco. Quando Dai Mubai lançou sua onda de luz do tigre branco, ele já havia usado a transformação do tigre branco Vajra, instantaneamente aumentando seu poder de ataque. Se não fosse pelas regras proibirem matar os oponentes, Dai Mubai teria usado a chuva de meteoros do tigre branco para esse ataque. Porém, algo que o grupo da Academia Shrek jamais teria antecipado ocorreu. Sem nenhum aviso, a cabeça de Hu Yanli de repente usava um capacete. Isso mesmo, definitivamente um capacete. Um capacete amarelo terra que parecia notavelmente fosco. Mas foi tal capacete cobrindo a cabeça inteira que rigidamente resistiu aos ataques combinados de Dai Mubai e Huang Yuan. Hong. Os dois pés e canelas de Hu Yanli haviam afundado no chão. E esse estágio havia sido construído com granito de 1 metro de espessura. Luz se espalhou por todas as direções e, com um rugido, a grama azul prateada que enrolada em seu corpo se desintegrou em pedaços do tamanho de dedos enquanto ele se libertava completamente de todas as restrições. Dai Mubai e Huang Yuan, que estavam mais próximos, podiam ambos claramente sentir que a força desse enorme gordo havia aumentado mais uma vez e, além disso, a um nível extremamente assustador. Seu corpo não apenas inchou ainda mais, mas até os 4 anéis de espírito ao seu redor brilharam simultaneamente. Capacete. As regras da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite claramente estipulava que os competidores não podiam usar nenhum acessório. O oponente não podia não saber disso. Luz instantaneamente brilhou através de sua mente e no ar, as pupilas de Tang San imediatamente se contraíram. 2 palavras instantaneamente apareceram em sua mente e essas 2 palavras eram precisamente o que o mestre da escola elefante blindado Hu Yanzhen havia acabado de dizer para Hu Yanli com a compressão de voz. Osso espiritual. De fato, aquele capacete da cabeça de Hu Yanli era um osso espiritual. Ossos espirituais podiam ser colocados em 6 lugares principais, na cabeça, nos 4 membros e no torso. Esse capacete provava que Hu Yanli tinha um desses 6, um osso espiritual craniano. Essa aparição repentina de um osso espiritual quebrou a estratégia de Tang San. Mas ser capaz de forçar o oponente a usar um osso espiritual sem dúvidas deixou todos os mestres dos espíritos que entendiam o que estava acontecendo atônitos. Todos sabiam o valor dos ossos espirituais. Eles eram todos vendidos para pessoas importantes e só apareciam para venda muito raramente. Se fosse revelado que alguém tinha um osso espiritual, isso sem dúvida iria se tornar o alvo de cobiça de muitas pessoas. Embora a força de Hu Yanli fosse muito boa, ele ainda tinha apenas 40 e poucos níveis de poder espiritual. Preservar esse ossos espiritual diante de alguns senhores experts definitivamente não seria fácil. Se não fosse por temer que os ataques contínuos na cabeça iriam causar efeitos colaterais irreversíveis ao seu neto, Hu Yanzhen com certeza não teria deixado que Hu Yanli usasse esse osso espiritual. Mesmo que isso lhe custasse a luta. Mas diante da situação que Tang San criou, para evitar apanhar até se tornar um imbecil ou sofrer algum trauma sério na cabeça, Hu Yanzhen não teve escolha a não ser usar essa estratégia. Seu neto podia ser considerado o futuro de toda a escola elefante blindado. Os espectadores comuns poderiam não identificar o capacete e mestres dos espíritos de baixo nível poderiam não adivinhar isso. Mas como os espectadores nos assentos VIP poderiam falhar em ver isso? O bispo de Platina Salas olhou para Hu Yanzhen ao seu lado com surpresa, uma luz invejosa passando pelos seus olhos. Mas Ning Fengzi em contraste disse com um sorriso radiante. Parabéns mestre da escola Hu Yan. Seu neto possuir um ossos espiritual tão jovem é realmente digno de celebração. Mas mestre da escola Hu Yan, seja um pouco cuidadoso. De nenhuma forma caia nas armações de pessoas ambiciosas. A face de Hu Yanzhen estava lisa como a água. Embora Hu Yanli tivesse se livrado da crise, ele ainda não estava nem um pouco feliz. Ter um osso espiritual exposto em tal lugar público com tantas pessoas com certeza não era uma coisa boa. Ele bufou friamente. O mestre da escola Ning não precisa se preocupar com os discípulos da minha escola elefante blindado. Gu Hong ao lado de Ning Fengzi já não conseguia mais aguentar ver o mestre da escola sendo contradito 2 vezes em sucessão e estava prestes a estourar. Mas Ning Fengzi o puxou para baixo, erguendo um dedo na direção do estágio. Assista à competição. Enquanto Hu Yanli se soltava das amarras, seus olhos eram praticamente chamas acesas. Embora ele houvesse usado o osso espiritual para resistir aos ataques, ele ainda estava tonto.
2 mestres dos espíritos acima do 40º nível, assim como 2 mestres dos espíritos acima do 35º nível, todos golpeando o mesmo lugar. Se não fosse pelo osso espiritual ele já teria caído há muito tempo. Agora contando com as propriedades adicionais do osso espiritual para se libertar da grama azul prateada, como ele poderia ainda se segurar? Seu esqueleto inteiro emitiu uma explosão de estalos enquanto ele erguia suas 2 mãos massivas para diretamente agarrar a última pessoa a atacar, Xiao Wu. O controle de grupo de Tang San havia agora chegado a 10 segundos e os outros 6 membros da escola Elefante Blindado ainda estavam incapazes de se libertar. Se nesse momento Huyan Li não tivesse escolhido atacar Xiao Wu e sim contar com sua defesa para aguentar mais um ataque, então ajudando seus colegas a se libertar das amarras, o resultado da batalha de hoje poderia realmente ter se tornado difícil de dizer. Porém, sua cabeça tonta dos ataques sucessivos o deixou incapaz de se manter calmo como sempre e ele só conseguia pensar em como primeiro lidar com os inimigos. Vendo o oponente tentando agarrá-la, Xiao Wu estava calma e despreocupada, atirando as 2 pernas simultaneamente, aterrissando separadamente nos braços de Huyan Li. Em termos de agilidade, como esse cara poderia se comparar a Xiao Wu? Usando o ricochete das pernas, Xiao Wu voou no ar e, com a ajuda do controlando o Grou capturando o dragão de Tang San, ela foi instantaneamente erguida no céu. Xiao Wu havia desaparecido, mas os outros 4 já tinham seus pés firmemente plantados no chão após o ataque. Agora Huyan Li já estava num tipo de condição berserk e avançado no 5 sem a menor hesitação. Seu terceiro anel de espírito repentinamente brilhou e seu corpo obeso pulou no ar de verdade. Seu corpo inteiro estava coberto com uma camada de luz roxa estonteante e ele diretamente bloqueou aquela que mais o havia machucado, Zuzukin, a pressionando do ar. No instante em que ela foi bloqueada, Zuzukin descobriu que ela de repente estava incapaz de se mover e, cara a cara com o enorme oponente, sua única escolha era bloquear. A escola Elefante Blindado não era, afinal, como o clã Força, que escolhia todos os seus anéis de espírito do mesmo atributo. Junto com defesa, eles também tinham suas habilidades de ataque. A pressão da morte que Huyan Li usou agora era uma dessas. Se bloqueado por essa habilidade espiritual, as pernas do oponente iriam temporariamente perder a habilidade de se mover, capaz apenas de bloquear de frente. Essa também era a principal característica desse seu anel de espírito de 1000 anos e era a habilidade mais adequada encontrada após gerações de estudo pela escola Elefante Blindado. Com seus enormes corpos caindo do céu e ainda somando seu poder espiritual, o efeito podia ser bem imaginado. Contanto que o oponente fosse incapaz de se mover e tivesse que bloquear, então deixando de lado mestres dos espíritos do sistema ataque e agilidade, até mestres dos espíritos do tipo força poderiam não ser capazes de resistir. É claro, essa habilidade ainda tinha uma condição para poder ser usada, a saber que o oponente tinha que estar a no máximo 10 metros do usuário. Infelizmente, o não mais racional Huyan Li havia esquecido uma coisa. De fato Zuzukin não era capaz de se mover agora, mas não se esqueça de que seus movimentos não estavam todos sob seu controle. A grama azul prateada agiu a tempo, enquanto Tang San facilmente puxava Zuzukin para longe de sua posição original na direção de Dai Mubai e sob seu controle. Jing Ling e Huang Yuan também diretamente voaram até os outros discípulos da escola Elefante Blindado ainda presos. Tigre Branco Infernal. A voz calma de Tang San chegou aos ouvidos de Zuzukin e Dai Mubai e os dois imediatamente pularam um na direção do outro. Agora Tang San já havia temporariamente recolhido a grama azul prateada deles. Esse era o movimento final cuidadosamente preparado de Tang San. Os 7 demônios da Shrek possuíam 2 habilidades ocultas muito poderosas. Uma era o osso espiritual externo de Tang San, as 8 lanças de aranha. A outra era a habilidade de fusão espiritual de Dai Mubai e Zuzukin. Nesse momento Tang San precisava controlar todo o campo de batalha e subsequentemente era claramente inadequado que ele usasse as 8 lanças de aranha. E a razão pela qual ele substituiu Tai Lung por Zuzukin nessa luta era por causa dessa habilidade de fusão espiritual, o Tigre Branco Infernal. Se eles pudessem apenas contar com o martelo humano meteoro no ar para vencer seria o melhor. Mas se isso não funcionasse, eles ainda tinham o super ataque de Dai Mubai e Zuzukin. Tang San acreditava que mesmo que a escola Elefante Blindado tivesse uma defesa ainda mais poderosa, sozinho ainda era impossível resistir ao ataque combinado de Zuzukin e Dai Mubai. De fato, após os dois terem alcançado o 40º nível, sua habilidade de fusão espiritual também havia subsequentemente evoluído. Uma depressão foi forçadamente criada no estágio quando o enorme corpo de Huyan Li foi praticamente cravado no chão. Com eles no meio, rachaduras imediatamente se espalharam por praticamente cada canto do estágio. O assustador poder da pressão da morte era evidente. Xiao Wu. Tang San gritou e com um movimento de seu pulso, um raio de luz rosa voou precisamente na frente de Xiao Wu. Xiao Wu abriu sua boca e mordeu precisamente a 4ª nova habilidade espiritual de Oscar, Salsicha Rosa Estimulante. Sem precisar de palavras, contando com o puxão da grama azul prateada, Tang San claramente mostrou a Xiao Wu o que fazer. Seu alvo era o menor membro do time inimigo. Nesse momento, as capacidades de controle do campo de batalha de Tang San foram vividamente exibidas. Primeiro por salvar Zuzukin do perigo da pressão da morte de Huyan Li e ao mesmo tempo direcionar 2 pessoas para usar a habilidade de fusão espiritual.
pegando a salsicha rosa estimulante de Oscar e usando suas técnicas de armas ocultas para jogá-la para Xiao Wu e, além disso, enviá-la para o oponente mais fraco. Esse processo inteiro foi completado praticamente simultaneamente. Até o próprio Tang San não percebeu que agora ele havia acabado de usar o coração governante das 3 aberturas do controle das separações do coração. Um rugido de tigre irrompeu da garganta de Dai Mubai e junto com o rugido, seu corpo que já estava sob o efeito da transformação do tigre branco Vajra inchou mais uma vez, com pelo branco misturado com listras de tigre negras o envolvendo por inteiro. Zuzukin estava completamente coberta por uma fraca luz negra, se movendo rapidamente. Ela inesperadamente parecia transparente enquanto ela silenciosamente flutuava na direção de Dai Mubai. Dai Mubai revelou um leve sorriso, as pupilas gêmeas se unindo, esticando os 2 braços, recebendo a figura ilusória de Zuzukin. Suas 2 silhuetas se fundiram silenciosamente numa só. Um feixe de luz negra com 3 metros de extensão instantaneamente voou de onde eles se encontraram, um assustador rugido de tigre enchendo a arena inteira. Nesse momento, não apenas os espectadores olharam com expressões chocadas, mas com o rugido, até os times competindo nas outras plataformas pararam de se mover por um instante, subconscientemente se virando para olhar na direção daquele pilar de luz negra. A explosão de luz negra se dissipou e, ao mesmo tempo, as figuras de Zuzukin e Dai Mubai desapareceram com ela. Onde eles previamente estavam, agora restava a graciosa figura de um enorme tigre branco. O tigre branco era transparente, com pelo branco e listras negras, os olhos roxos com pupilas duplas friamente observaram Hu Yanli coberto de poeira se arrastando para fora do chão. Da última vez o tigre branco infernal tinha 8 metros de comprimento e 2 de altura. Dessa vez o tigre branco infernal tinha o comprimento ainda mais assustador de 10 metros e 3 de altura. Embora os gordos da escola Elefante Blindado tivessem físicos incríveis, diante desse enorme tigre branco eles ainda pareciam insignificantes. Diferente da última vez eles não usaram a habilidade explosiva da fusão espiritual, a ruptura do tigre branco infernal, imediatamente após aparecer. Ao invés disso aquele enorme tigre branco avançou diretamente em Hu Yanli. Das suas largas costas, um par de asas enormes de desdobrou e seu corpo massivo de repente planou no ar. Sob a assustadora pressão do tigre alado, mesmo após usar o osso espiritual, Hu Yanli ainda sentiu dificuldade para respirar. Da última vez que eles usaram essa habilidade de fusão espiritual, Zuzukin ainda não havia chegado no 30º nível. Mas agora, tanto ela quanto Dai Mubai já haviam passado do 40º. A habilidade de fusão espiritual se fortaleceu junto da força dos usuários e para eles agora isso não era mais tão simples quanto um único ataque. Aquele imenso tigre branco graciosamente e calmamente avançou em Hu Yanli. Agora os ataques de Jing Ling e Huang Yuan simultaneamente caíram sobre a cabeça de um dos oponentes enquanto prisão azul prateada ao seu redor instantaneamente recuou. E do outro lado, Xiao Wu também exibiu uma mudança bizarra. Quando prisão azul prateada ali igualmente recuou, Xiao Wu estava inundada por uma camada de rosa estonteante, seu inteiro corpo macio parecia ter crescido um pouco, fazendo suas mangas e as pernas da sua calça na altura na canela se rasgarem. Ela pousou extremamente graciosamente nos ombros do mais fraco dos membros da escola Elefante Blindado, seus pés pressionando o pescoço dele na forma de um ba. No momento seguinte, o arco de cintura foi ativado. Com a força original de Xiao Wu, seria impossível para ela jogar o oponente, mesmo com o arco de cintura. Afinal, os oponentes eram muito pesados e sua força também era enorme. Porém, com os cálculos cuidadosos de Tang San, após comer a salsicha rosa estimulante para temporariamente aumentar a força e ainda somando ao seu poder espiritual superior ao do oponente, seria exatamente o suficiente para Xiao Wu lidar com esse discípulo mais fraco da escola Elefante Blindado. Vendo o magro corpo de Xiao Wu se dobrando no ar, trazendo junto aquela massiva montanha de carne, então novamente o batendo pesadamente no chão, a força que o pescoço desse discípulo da escola Elefante Blindado teve que aguentar podia ser imaginada. Infelizmente, no momento a atenção de todo mundo ainda estava fixa naquele enorme tigre branco infernal. De outra forma, o ataque de Xiao Wu definitivamente teria deixado uma impressão profunda nos corações da grande maioria das pessoas. Hu Yanli naturalmente não iria esperar impotentemente. Agora, junto com o poder de Tang San ter sido consumido, seus irmãos já estavam começando a se libertar das amarras. Contando com seu peso de 500 jin ao quadrado, Hu Yanli se encolheu no lugar, usando ambos os braços para bloquear as 2 imensas garras de tigre balançando na sua direção. Como um discípulo da escola Elefante Blindado, uma das 7 grandes escolas, ele naturalmente sabia sobre as características de uma habilidade de fusão espiritual. O poder da habilidade de fusão espiritual era enorme, mas ele também requeria um imenso gasto de poder espiritual. Ele sabia que contanto que ele pudesse aguentar 2 ataques, mesmo que ele fosse derrotado, 2 dos mestres dos espíritos do 40º nível dos oponentes perderiam sua força de combate devido ao esgotamento de poder espiritual e, nessa hora, assim que seus irmãos tivessem se recuperado eles iriam certamente obter a vitória final. A ideia de Hu Yanli estava correta, mas infelizmente, ele subestimou o poder do tigre branco infernal de Dai Mubai e Zuzukin. Com uma harmonização extremamente alta, assim como ambos tendo força acima do 40º nível e seus espíritos complementares, o tigre branco infernal não apenas unia suas forças, mas acima disso amplificava enormemente.
Essa era uma imensa diferença que não podia ser igualada por um único osso espiritual. Deixando de lado Hu Yanli, até se Tang San e Hu Yanli estivessem juntos e ambos usassem seus ossos espirituais, talvez poderia não ser o suficiente para aguentar essa habilidade de fusão espiritual. Duas garras de tigre balançaram simultaneamente, causando um enorme som de explosão. Hu Yanli apenas sentiu uma força enorme, sentindo uma explosão de dor por todo seu corpo e logo em seguida, voando no ar, ele não sentiu mais nada. O tigre branco infernal usou o impulso desse golpe para avançar, a ruptura do tigre branco infernal sendo ativada. Aquela enorme silhueta, como um raio, golpeou os outros dois discípulos da escola elefante blindado do 40º nível que haviam acabado de se livrar das amarras. Mais explosões e esses dois discípulos da escola elefante blindado foram jogados longe pelo golpe do tigre branco infernal, diretamente atingindo o estágio. Nesse momento a forma ilusória do tigre branco infernal também desapareceu, expondo Daimubai e Suzuki, os dois igualmente pálidos e com os corpos já de volta ao normal. O aprimoramento do corpo pelo espírito dos dois já havia esgotado. O ataque do tigre branco infernal não durou muito, mas deixou uma impressão incomparavelmente profunda nas mentes de todos os espectadores. Uma garra lançou Hu Yanli diretamente para dentro do estágio, penetrando a superfície de granito. Então o tigre branco infernal ainda enviou dois membros do time do 40º nível que haviam usado completamente suas quartas habilidades espirituais, aquela camada protetora de pingentes de gelo. Em praticamente uma fração de segundo, ele havia desintegrado a força dos três membros mais fortes da escola elefante blindado. E nessa instante, sob os frenéticos ataques de Jing Ling e Huang Yuan, um discípulo da escola elefante blindado já havia ficado inconsciente antes mesmo de poder se libertar da grama azul prateada. E Xiao Wu havia usado o aumento de poder da salsicha rosa estimulante para facilmente jogar o membro mais fraco na inconsciência, também incapaz de se livrar da grama azul prateada de Tang San. O martelo humano meteoro havia agora sido completamente anulado e Tang San não comeu uma terceira salsicha cogumelo voadora, descendo Oscar do céu. Tang San jogou as várias salsichas grandes de recuperação em suas mãos para os membros da Academia Shrek. Os 7 formaram um círculo, com os últimos dois oponentes no centro. Os discípulos da escola elefante blindado tinham um espírito de luta louvável. Apesar de só restarem 2 deles e, ainda por cima, uns que não haviam alcançado o 40º nível de cultivação, eles não exibiram a menor intenção de recuar. Claramente eles também viram que os 7 demônios da Shrek estavam igualmente no fim de sua força. Continuamente usar habilidades de controle de larga escala foi um grande dreno de podes espiritual para Tang San e, após usar a habilidade de fusão espiritual, os dois atacantes mais fortes, Daimubai e Suzuki, estavam temporariamente incapazes de usar seus espíritos. E Jing Ling, Huang Yuan e Xiao Wu poderiam não ser capazes de atravessar sua defesa. Portanto, após os dois gordos de entreolharem, eles lançaram suas habilidades de ataque sem a menor hesitação. Assim como Hu Yanli, a terceira habilidade espiritual desses dois também era pressão da morte. E os alvos que os dois gordos escolheram foram Tang San e Xiao Wu. A audiência poderia não ter pegado aquele golpe que Xiao Wu usou agora há pouco. Mas ali no estágio, eles ainda viram isso com uma incomparável claridade. Eles não queiram que seus enormes corpos fossem jogados no ar daquela forma, com um enorme peso, a queda também seria pesada. A razão pela qual seu colega de time desmaiou não foi porque ele não conseguiu aguentar o golpe, mas sim porque os ossos do seu pescoço haviam sido deslocados pelo chicoteio causado pelo seu próprio peso enorme e pelo arco de cintura de Xiao Wu, assim causando a inconsciência. Portanto, quando os dois lançaram seus ataques, eles escolheram os alvos que eles pensaram ser os mais perigosos, Tang San e Xiao Wu. Quanto a Jing Ling e Huang Yuan, eles acreditavam que os dois não teriam poder de ataque suficiente para atravessar sua defesa. Afinal, agora as amarras já não existiam mais. Porém eles negligenciaram uma pessoa, embora essa pessoa fosse a menos marcante do time da Academia Shrek. Desde o início ao fim da luta ele não havia participado na batalha. Ele também não tinha nenhuma força de ataque, mas sua presença fortalecia enormemente a resistência de batalha do time da Academia Shrek. Era o Mestres dos Espíritos, ferramenta do sistema alimento do 41º nível, o tio da salsicha grande Oscar. Continuamente usar salsichas de recuperação deixou Tang San constantemente recuperar seu poder espiritual. Embora o consumo tivesse sido enorme, ele ainda não estava sem força para lutar. A estimativa de Tang San da escola elefante blindado havia sido precisa. Defesa e força soberbas, mas baixa agilidade e poucas formas de atacar, sem um suporte auxiliar e sem capacidade de controle. Quando lidando com tal oponente, contanto que eles acabassem com os membros mais fortes, eles inevitavelmente perderiam a habilidade de virar o jogo. Não ter um mestre dos espíritos de suporte reduzia as chances de repentinamente recuperar sua força. Afinal, era impossível que todos possuíssem um tesouro raro como ossos espirituais. Tang San e Xiao Wu foram instantaneamente bloqueados pelos dois gordos enormes e embora Jing Ling e Huang Yuan imediatamente os atacaram, agora que os discípulos da escola elefante blindado estavam livres de suas amarras, eles podiam exibir seu total poder defensivo e não prestaram nenhuma atenção aos atacantes, pulando alto no céu com toda a sua força, pressionando Tang San e Xiao Wu. Ter os seus pés presos não significava que suas mãos não pudessem se mover.
Tang San não entrou em pânico e com um balanço de sua mão direita, um filamento de grama azul prateada voou, com precisão envolvendo a cintura de Xiao Wu, a puxando na sua direção. E ao mesmo tempo, Tang San se abaixou pela metade na postura do cavalo, respirando fundo enquanto luz branca saía de seu corpo, a habilidade céu misterioso já se juntando em sua mão. Xiao Wu e Tang San não estavam cooperando por apenas 1 ou 2 dias e, sendo puxada para o lado de Tang San, ela imediatamente incrivelmente se virou de cabeça para baixo, com as pernas apontando para cima. Agora, o bloqueio nela já havia sido removido devido ao puxão de Tang San. Xiao Wu estava com as 2 pernas na direção do céu e Tang San levantou as 2 mãos. Vendo aquele gordo cambaleando na direção deles, os 2 exerceram força simultaneamente. Ativando o arco de cintura, Xiao Wu precisamente plantou os 2 pés na barriga do gordo, instantaneamente retardando seu impulso à frente e quando suas pernas, mesmo sob o efeito do arco de cintura, foram incapazes de aguentar o peso enorme. As mãos de Tang San já estavam suportando o abdômen do gordo, ativando-o controlando o Grou capturando o dragão. Essa era a habilidade marcial 2 Liang empurrando 10.000 Jin ao cubo. Dos 2, um era do 41º nível e o outro do 38º, embora o peso de gordo e essa habilidade fossem ambos poderosíssimos, contra a cooperação dos 2 e, além disso, com o efeito amplificados do arco de cintura de Xiao Wu, isso perdeu toda a sua ameaça. O impulso à frente instantaneamente se tornou um movimento horizontal e sob o controle preciso do controlando o Grou capturando o dragão de Tang San, aquele enorme corpo voou para o lado, atingindo exatamente o outro gordo quando ele estava prestes a golpear o chão. Um enorme bang ecoou e nesse momento, uma bola de luz verde amarelada silenciosamente se espalhou, envolvendo os 2 no seu interior no instante em que colidiram. Seus enormes corpos imediatamente se tornaram uma gigante bola, batendo com força no chão. Agora, os 7 membros do time da Academia Elefante Blindado já haviam perdido completamente a habilidade de continuar a luta. Aquele aumento de 100% na resistência da sua teia de aranha restringidora não era algo que podia ser partido em pouco tempo. Até com sua força impressionante isso era impossível. Afinal, os 2 só tinham 30 e poucos níveis de poder espiritual. Enquanto os 7 membros da Academia Shrek mais uma vez cercavam os 2, o árbitro não teve escolha a não ser declarar os vencedores dessa luta. Segundo round, primeira luta das preliminares, a Academia Shrek derrotou a Academia Elefante Blindado. Bang! Uma explosão ecoou dos assentos VIP quando o mestre da escola Elefante Blindado Hu Yanzhen esmagou os braços do seu assento, os grandes olhos como sinos olhando como se estivessem prestes a atirar chamas. Ele estava inconformado. Ele estava realmente inconformado. Ele obviamente sentia que era impossível para a Academia Shrek quebrar a formação defensiva da Academia Elefante Blindado liderada pelo seu neto. Mas eles haviam feito isso. A erupção de força da habilidade de fusão espiritual Tigre Branco Infernal foi realmente enorme. Mas em circunstâncias normais, Hu Yanzhen acreditava que 3 crianças da escola Elefante Blindado do 40º nível guiadas por seu neto, ainda não seriam incapazes de resistir. Contanto que eles dispersassem aquela habilidade de fusão espiritual, o resultado dessa luta não teria sido uma dúvida. Mas em tal luta que ele não esperava que poderia ser perdida, a escola Elefante Blindado ainda foi derrotada. Como eles puderam perder? Deixando de lado Hu Yanzhen ser incapaz de entender, até o bispo de Platina Salas ao seu lado estava sem reação. Mesmo se 4 dos 7 membros da Academia Shrek tivessem força acima do 40º nível, a escola Elefante Blindado ainda tinha 3 pessoas nesse nível e Hu Yan lhe havia usado um ossos espiritual. Por todas as razões isso era o suficiente para compensar a diferença com a habilidade de fusão espiritual. Ainda somando que todos os membros da escola Elefante Blindado tinham o espírito de primeira classe Mamute Diamante, sua força média claramente ultrapassava a dos oponentes. Mas como eles ainda haviam perdido? A face de Ning Fengzi já estava tomada por um sorriso, olhando para o 7 da Academia Shrek comemorando sua vitória, internamente ele não pôde evitar suspirar de admiração. Os olhos do Doulu Osso ao seu lado também estavam atualmente grandes e brilhantes, murmurando para si mesmo. Usando um ponto para partir a superfície, cultivando a força e evitando fraquezas. O efeito de um mestre dos espíritos do sistema controle em uma luta de times é realmente formidável. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.